Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Opções de Negócio. Tem bastante tempo que eu não gravo um vídeo para o canal. O último vídeo aí foi um vídeo sobre Excel, mas de lá para cá eu entrei no mundo de desenvolvimento web, trabalhando aí como desenvolvedor front-end e back-end. Mas um dos primeiros testes que eu enfrentei para poder entrar aí como front-end foi justamente um vídeo que o YouTube me recomendou recentemente desse canal chamado Fredes Dev, e eu achei interessante replicar novamente o material aqui que ele publicou, porque ele usou o JavaScript na sua forma mais clássica, né? Sem usar o TypeScript, sem fazer configurações ali da parte de estilização, por exemplo, usando o SLint, usando o Priria, e também usou o CSS na forma mais básica também. O que ele apresentou nesse vídeo já seria suficiente para poder conseguir passar, mas eu resolvi gravar novamente porque eu quero fazer uma abordagem usando o TypeScript e também o Priria e o SLint que ele não usou, e também uma forma ali de construir os componentes, né, os diretórios dos componentes de uma maneira um pouco diferente do padrão que ele fez ali. Mas para começar, o desafio é esse aqui, basicamente é fazer um semáforo na qual eu vou clicar em cada uma das luzes aqui, e ele vai apagar e acender de acordo com o clique. E além disso, eu também consigo navegar, né, usando o tab aqui, espaço, que é algo que eu não fiz no meu teste, ele apresentou ali na solução dele, e eu resolvi incorporar também. Então, para começar, a gente vai usar aqui o Vite, então vou usar o Yarn também, estou usando o Node na versão, deixa eu ver aqui, Node-V, na versão 18.9, então eu tenho acesso a Yarn ou NPM para poder instalar, mas eu vou usar o Yarn aqui para criar o projeto, tá? Então, Yarn Create Vite, vou chamar aqui de Traffic Lights, vou selecionar React, TypeScript e entrar nessa pasta, cd Traffic Lights. Ok, vamos abrir aqui o VS Code, já para a gente ver a estrutura do projeto, e eu também quero colocar um README aqui, para ir nos guiando no que vai ser feito, tá? Eu tenho uma colinha do meu lado aqui, deixa eu já copiar o que está aqui e passar para cá, porque vai ser baseado em cima disso aqui que eu vou montar com vocês a estrutura, tá? Vou minimizar aqui o meu terminal e deixar aqui de lado a solução. Essa aqui já é implementada. Eu vou abrir uma nova aqui do zero, então comando J aqui para poder abrir o terminal, yarn dev. Como eu fiz a instalação agora, o Vite ele não instala os pacotes, eu sou obrigado a rodar o yarn aqui para ele inicializar a instalação dos pacotes em si. Já vou aproveitar também e já inicializar o Git, né, que no futuro, no final, na hora que finalizar aqui os vídeos, eu vou querer que esse pacote todo aqui esteja disponível para vocês poderem acessar, né, via um link na descrição. Então, vou inicializar o repositório aqui, já vem com um git ignore já configurado, né, para não subir o node modules. Vamos dar um initial commit aqui para facilitar. Opa, esqueci de configurar. Git config user e-mail. Eu não deixo o meu usuário configurado direto, então é por isso que ele deu aquela falha ali na hora de fazer o commit. Beleza, então vamos começar aqui com... Deixa eu arrastar esse negócio um pouquinho mais para cá, isso. E vamos inicializar com a instalação da SLint. No vídeo que o Fredes ali vai montando, né, à medida que ele vai desenvolvendo o código, várias vezes ele clica com o botão direito do mouse e manda formatar o código. Então o Priya e o SLint vai trazer para a gente essa vantagem de, no momento que eu salvar o arquivo, ele automaticamente vai fazer essa formatação do código para mim. Tá? Então, inicializar aqui com o npx, slint -init. Para que tudo funcione, eu preciso ter o plugin, né, do SLint instalado no meu VS Code. Então eu já tenho ele aqui configurado, SLint, está instalado aqui, esse cara aqui, vocês precisam instalar. E também é necessário fazer uma configuração aqui dentro dos settings. Se eu buscar por SLint, vocês têm que observar se esse Code Actions on Save Mode está marcado como All aqui. Que à medida que vocês forem salvando os arquivos, automaticamente ele já faz o ajuste ali. Mas a gente também vai criar um script para poder salvar. No momento que eu salvar, ele vai fazer essa correção e vai ter um script também que vai percorrer todos os arquivos aí do projeto para poder corrigir caso algum fique fora dos padrões, tá? Então, uma vez
Feito aqui a instalação, né, dos pacotes, deixa eu inicializar novamente aqui. Então, npx slint -" init para inicializar o processo de instalação dos pacotes do slint. Eu quero que ele cheque a sintaxe, verifique, né, encontre os problemas e force ali o código para a versão de correção que ele localizar. Vou usar aqui o JavaScript na sua versão import-export. Vai ser React usando TypeScript e ele vai rodar no browser. E eu quero usar um style guide popular aqui, que no caso é o standard. Quero que ele monte os arquivos para mim, o arquivo de configuração dentro do JSON, em formato JSON, né? E eu quero que ele instale sim as bibliotecas no Yarn aqui para mim. Então, essa primeira parte aqui a gente já começou, né, a fazer aqui, deixa ele finalizar a instalação. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer, assim que ele terminar, é uma alteração dentro do ESLint aqui. Como vocês viram, ele já criou esse arquivo para mim, porém, ele usa essa pass options aqui, ó, e isso aqui não faz com que o ESLint consiga rastrear as mudanças que eu quero que sejam feitas no arquivo. Até para poder demonstrar para vocês aqui, eu já vou deixar esse arquivo de um jeito estranho, né? Vou subir essa linha aqui para próximo da div, vou colocar também um ponto e vírgula aqui e trazer essa importação para a linha de cima, salvar. Vocês podem ver que não aconteceu nada, né? Não teve nenhuma alteração aí por parte do ESLint corrigindo esse arquivo. Mas se eu venho aqui e coloco esse project apontando para o meu arquivo tsconfig no ESLint, ele passa a aceitar as configurações. Então, vou trocar esses dois aqui por esse salvar. A partir do momento que eu faço isso, vocês já reparam aqui que o arquivo app.tsx já ficou vermelho ali, acusando uma falha de alguma configuração. Se eu for até esse arquivo e mandar salvar, vocês vão reparar que ele vai ajeitar aqui os arquivos para mim. Então, salvei. Pode ver aqui que ele mudou. Vou dar um como dizer aqui no caso do Mac, ou Ctrl Z, né, no Windows, para ele poder voltar com a versão que estava. Então, repare aqui, ó, que estava faltando um rel aqui, né, de no refer aqui para poder corrigir. Porém, ele não fez aqui a correção das linhas, né? Vocês podem reparar que mantém do mesmo jeito, porém continua vermelho. Se eu parar o mouse em cima dessas linhas vermelhas, ele mostra para mim qual é o erro identificado pelo ESLint. Tá? E eu vou desativar alguns deles. Não é o ideal que desative tudo, senão não faria sentido manter o ESLint instalado na biblioteca. Mas esse aqui, por exemplo, é um caso que eu não vejo muito valor aqui, que é eu definir qual que é o retorno da função que o ESLint me obriga a passar. Né? No caso aqui, eu teria que colocar dois pontos aqui, falar que isso aqui retorna um jsx.element. Só de fazer isso ele para ali de questionar, né, que está faltando alguma coisa. E esse aqui, ele fala que eu preciso ter o React dentro do escopo dos meus arquivos JSX. Então eu teria que vir aqui e além de importar o useStates aqui, nesse cara que a gente vai apagar daqui a pouco, tá? Eu teria que ter o React importado aqui também, e aí ele para de reclamar. Mas eu não gosto nem de ter esse React aqui, e no caso de trabalhar com React, ter também o retorno das funções aqui. Então, para isso, eu vou remover esse cara daqui, remover este cara daqui, e aí parar o mouse em cima aqui do que ele está acusando como falha, vir com o cursor para fora aqui de onde está o erro, segurar o clique e selecionar até chegar aqui, né, no início do erro, copiar, e aí dentro das minhas regras aqui, eu posso desativar essa função. Basta eu abrir aspas, colar aqui, colocar dois pontos off, também entre aspas. Né? Opa, aqui, ó, off. Salvei, e aí o primeiro erro já parou de aparecer aqui. E o segundo, mesma coisa, seleciono aqui, dou um Command C ou Ctrl C no Windows, vírgula aqui, aspas, e aí eu coloco ele desativado com o off aqui. Salvei, pronto, ele parou de reclamar. Porém, não tem mais aqui, né, além dos erros, eu não corrigiu aí a questão da importação na mesma linha, esse A aqui que está na mesma linha do div aqui, isso é uma estilização que o ESLint não faz por padrão. Eu preciso de um plugin que é chamado de Priria, para poder fazer com que ele, além de verificar as inconsistências relacionadas às melhores práticas do código aqui, né, relacionado ao standard que eu puxei ali no momento da instalação, ele também consiga fazer essa correção, né, de estilização, por exemplo, descendo essa linha para cá,
descendo essa linha para a linha de baixo, tirando o ponto e vírgula, e também, no meu caso aqui, que eu vou configurar, é as importações com aspas duplas, né? Quando eu salvo aqui, repara que ele já está, pelo menos, ó, as aspas, ele está colocando as aspas simples. Quando eu salvar, ele volta para as aspas simples, mas falta mais configurações. Então, para isso, vamos vir aqui no README, deixa eu marcar isso aqui como X que está feito, e eu vou instalar o Pretty agora. Então, tem esses pacotes aqui para poder instalar, que é o SLint Config Pretty, o SLint Plugin Pretty e o próprio Pretty em si. Venho aqui embaixo, colo aqui. Aqui eu vou instalar como dependência de desenvolvimento, né, que isso é específico para desenvolvimento, não precisa ir no bundle ali, no momento que a gente fizer, né, de fato, a publicação. Não vai ser tema desse vídeo aqui. Então, esse arquivo eu vou deixar disponível aqui dentro desse diretório, por isso que eu corrigi aqui também. Então, para que o SNIT agora passe a entender também que ele tem que olhar para o Clear para poder fazer essa configuração, eu preciso mudar mais algumas coisinhas aqui. Deixa eu pegar na minha cola aqui que eu preciso fazer. A primeira delas é importar o plugin do Pretty aqui, dentro dos extends. Eu vou tirar esse plugin React Recommends daqui, porque eu quero o do próprio Pretty. Vou colocar uma vírgula. E aí aqui eu vou digitar plugin, dois pontos, Pretty, barra, recommended. Salvei. Agora vocês reparam que automaticamente ele passou a mostrar que o arquivo está com falha lá de novo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. É justamente a questão da ordenação lá. Quando eu salvar, reparem que ele já ajeitou aqui para mim, colocando ponto e vírgula no final das linhas, aspas duplas, e aqui também tinha um espaço entre a função e os argumentos da função, né? O nome da função e os argumentos da função. Ele puxou para próximo ali. E se eu volto aqui, o A que estava na mesma linha do div e mando salvar, ele ajeita o código para mim, deixando o arquivo formatado. Só que eu não gosto de algumas configurações, né? Por exemplo, eu não gosto desse ponto e vírgula no final, eu não gosto de importação com vírgula com aspas simples, e isso eu preciso configurar também aqui nas rules. Então eu vou dar 2 enters aqui, pode ser na linha de cima, mas eu gosto de deixar separado. E para isso, eu vou digitar aqui pretty, barra pretty. Isso é padrão, tá? Está na documentação do pretty também. Eu vou abrir aqui um colchete. Quero que quando ele identificar um error, o que ele vai fazer? Vou passar para ele um objeto de configurações na qual eu quero que o single quote aqui, single quote, seja true. Ou seja, a partir desse momento, ele vai tirar aqui, ó, passar, né, o aspas duplas para aspas simples ali. Então, já fiz a primeira configuração. A próxima aqui é o semi, que é o meu ponto e vírgula no final da linha. Então, vou colocar um false. Salvei. Mais uma vez ele vai acusar ali que tem problemas. Salvei e ele já tirou. Outra coisa que eu gosto de colocar também, né, isso não está visível aqui, mas eu gosto de deixar com que as minhas funções, se eu, por exemplo, colocar isso aqui, ó, se eu fizer um const teste, por exemplo, aqui, isso aqui é um array 1, 2 e 3, por exemplo. Se eu coloco um teste.map aqui e falo que eu tenho, para cada elemento, ele retornar o próprio elemento, repara que aqui ele já puxou esses dois, o parênteses aqui. Eu posso ativar ou desativar isso se eu quiser, tá? Como aqui já veio default, eu não preciso passar essa configuração. Mas caso vocês queiram tirar isso aí, basta passar essa regra aqui, ó. Então, se eu salvar aqui, essa regra, colocá-la como... deixa eu pegar na documentação aqui, porque ela não é off. No caso dela, ela aceita, deixa eu ver, avoid. Então aqui se eu coloco um avoid aqui como, entre aspas, né, avoid, o que ele faz? Ele vai tirar, tá vendo aqui o retorno da função, que tem o parênteses, na hora que eu salvar, ele remove dali. Como é algo que eu gosto, né, e o default já é com, então eu vou tirar, não preciso de passar esse parâmetro aqui. Então, salvei, pronto. São só essas duas configurações inicialmente. Tem mais uma também que é relacionada à quebra de linha. Já vamos colocar aqui de uma vez. Que é esse caso aqui, ó. Caso eu queira que o meu código não ultrapasse
uma quantidade específica de caracteres, eu posso definir. Por exemplo, vamos supor que esse A aqui, tá vendo que na hora que eu salvo, ele já desce automaticamente para a linha de baixo? Essa configuração eu consigo definir também. Para isso basta eu vir aqui nas minhas regras e passar esse parâmetro aqui, o print width. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 200, vocês vão reparar que agora ele vai começar a acusar que tem espaço aqui para esse código estar na mesma linha que esse. Então, salvei, repara que ele subiu aqui o código para a mesma linha. Mas eu gosto de deixar 100, ou então já deixar o próprio padrão do Privia, que é, se eu não me engano, são 100. Caso vocês queiram mudar, né, basta colocar esse print width ali, que ele automaticamente passa a considerar a quantidade de caracteres. E para você saber qual é, né, qual é a quantidade de caracteres que ele vai considerar, uma vez com o cursor parado na linha que vocês estão, qualquer linha que seja, você consegue ver aqui embaixo ó, qual coluna que é, coluna 71. Então, se eu vou dando Enter, 73, vai aumentando lá. Ele faz a quebra quando chegar no valor especificado por vocês. Tá? Beleza. Privia configurado, SINT configurado, a gente precisa fazer mais algumas configurações aqui para alguns erros que não estão visíveis porque eu não abri os arquivos ainda. Mas, por exemplo, se eu venho aqui e abro esse VitEnv que foi gerado automaticamente no momento que eu fiz a instalação do Vit, ele está com essa falha aqui, que é o triple slash, que por alguma razão ele não aceita, então eu vou desativar essa regra também, que isso é padrão, né, do próprio SLint que trouxe para mim, então não vou, SLint não, no caso o Vit, né, ele trouxe esse arquivo, eu não vou mexer nele aqui, deixa ele do jeito que ele está. Então para isso eu venho aqui nas regras, coloco nessa linha aqui uma aspas e coloco um off também para desligar os parâmetros aqui do arquivo. Um outro arquivo também que está com falha, mas ele não está visível aqui, é este cara aqui, ó, o vit.config.ts. Ele está falhando porque o meu arquivo tsconfig, ele olha para dentro do diretório src. E esse arquivo é um arquivo de configuração, então ele não está sendo rastreado. Esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui. Ele não está sendo rastreado pelo ESLint. Para que isso funcione, basta eu vir aqui no meu tsconfig e adicionar este arquivo aqui. Então, ponto barra, cadê ele? vit.config.ts. Salvei e ele já para de chiar as configurações lá. Tá? Então, se eu salvar aqui, vamos ver se ele vai parar. Se ele não inicializar de primeira, tá? Eu vou reiniciar, né? Fazer um refresh aqui na janela. Basta dar um Ctrl Shift P, um Reload Window. Vamos ver se já foi suficiente para corrigir. Vamos ver. Pronto. Deixa eu ver se o TypeScript já inicializou. Aqui, ó, o TypeScript já inicializou. E ele não está mais reclamando esse arquivo aqui. Então, para configurações do ESLint e do Privia, são esses pontos. Vamos comitar aqui. Então, ESLint e Privia adicionados. Ok. Próximo passo, vamos ver aqui na nossa documentação. Então, Privia está aqui. A falha do Vit já corrigi. A falha do config também. Agora a gente tem que colocar as configurações, né? Ficou faltando isso aqui, que é o script para eu poder corrigir as minhas mudanças. Então, por exemplo, se eu venho aqui no SLint aqui, né, nos arquivos de configuração e coloco um true aqui, ele vai começar a acusar que tem problemas, né? Por exemplo, eu vou deixar esse arquivo aqui aberto, não vou salvar, tá? Não vou salvar. E vocês reparam que ele está acusando. Então eu teria que entrar em cada um dos arquivos que estão dentro do meu projeto e dando um Ctrl C para ele poder formatar os arquivos. Para que isso não seja necessário, eu vou inserir aqui umas linhas de configuração, que eu já até deixei na própria documentação, que são esses dois caras aqui. O lint, dentro aqui do package.json, então nos scripts, eu vou descer e salvar aqui. E o outro que eu também deixei aqui é esse type check, que ele basicamente tenta gerar o build do projeto em JavaScript, mas com esse noEmit na frente. Esse noEmit ele faz com que seja gerado em memória, mas ele não gera um diretório de build aqui para mim. Só para exemplificar, se eu dou um yarn tsc aqui, vocês vão reparar que um diretório
Deveria ter gerado. Deixa eu atualizar aqui. Não foi. Ué. Vou dar um yarn build. Então, yarn build, que é o comando que ele está rodando aqui. Então, repara que ele gerou um diretório dist aqui para mim, que é o projeto no formato JavaScript, que é o que é de fato interpretado pelo browser, pelo Node, que seja no final aí do projeto. Vou limpar, e se eu rodo um yarn type check, ele faz o mesmo processo, porém não gera o diretório de build. E esse outro aqui, que é o lint, o que ele faz? Yarn lint, ele vai percorrer todos os arquivos que estão dentro do diretório src, com a extensão .ts.sx, e passar o fix nele. Então, vocês podem ver que eu não estava com o arquivo aberto ali, e ele já inseriu o single quote, né, que é o ponto e vírgula no final. Se eu volto aqui, coloco o semi no caso, se eu volto aqui e coloco o false, ele vai passar a acusar novamente que o arquivo não está de acordo com as minhas regras definidas. Se eu rodar o lint novamente, vocês reparem que ele já corrigiu ali para mim e já está valendo aí as configurações. Então vamos colocar um X aqui, salvar, comitar novamente. Então vamos colocar aqui como scripts, lint scripts adicionados, beleza, vamos fechar tudo. E aí a próxima tarefa aqui seria fazer a limpeza do projeto. Então vamos começar. Eu não vou precisar desse app.css. No app.tsx aqui eu vou limpar tudo. Também não vou precisar dele. No meu index, vou apagar isso aqui tudo. O main, por enquanto ele está procurando o app aqui, mas a gente vai mudar. Já vamos gerar os diretórios aqui. Mas vamos começar com o próprio CSS global aqui da aplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um reset global, ou seja, resetando todas as margens, né, no caso 0, padding 0. Não vou passar muitas configurações, né, para não... Tem o outline também, mas isso aqui para o nosso projeto vai ser suficiente. E aí o main aqui, ele precisa de um componente. Né? Qual vai ser os componentes que nós vamos criar aqui? Já até deixei aqui que vai ser o Traffic Light e o Light. Então, dentro do diretório src, eu vou criar um diretório chamado Components, e dentro dele, um Traffic Light. Qual que é o padrão que eu gosto de usar nos componentes aqui? Eu tenho um diretório com o nome do componente. Dentro desse diretório, eu tenho um arquivo com o mesmo nome do diretório tsx, que vai ser de fato o meu componente, e um arquivo index.ts, que ele exporta tudo que está dentro desse traffic.tsx. Para que isso? Né? Porque eu preciso desse index aqui. No caso do traffic, então eu vou export const traffic light, é uma função, vai ser uma função aqui, né, uma error function, que vai retornar para mim aqui um hello traffic light. Salvei, e aqui no index eu vou exportar tudo do meu traffic light. Para que esse index existe aqui? Para que no meu main, na hora de fazer a importação agora, deixa eu tirar isso aqui, quando eu jogar traffic light aqui, traffic light, repara que ele está trazendo ó, components e o nome do diretório. Sem esse index, ele ia colocar um barra traffic light aqui também. Vai funcionar igual, mas ele fica repetido, né? Então, para não ter essa repetição, eu gosto de deixar o index dentro do diretório exportando tudo. E a vantagem de colocar o arquivo com o mesmo nome é que se você estiver trabalhando com vários arquivos aqui, se você tiver só o index, né, fica index para todos os caras, vai ficar chato de ler aqui dentro do VS Code. Então eu gosto de deixar nesse padrão aí para a gente conseguir fazer uma leitura mais fácil. Além do traffic, o que eu tenho aqui? Eu já vou rodar o projeto, né, para a gente ver aqui o que está acontecendo em tela. Antes, deixa eu já até aproveitar aqui que eu esqueci que eu também quero que no meu body o meu background color seja um 666, apenas para não ofuscar a visão de vocês aí. E aqui embaixo agora eu vou dar um yarn dev para inicializar o vit e abrir o projeto aqui para vocês verem. Então tá aqui, né, o cinzinho aqui um pouco mais escuro, né, para não ofuscar a visão. Hello Traffic Light, que está vindo daqui. Ó. Então dentro do meu main eu estou importando o componente Traffic Light e no meu Traffic Light tem a mensagem Hello Traffic Light. Agora eu vou gerar um novo aqui, que vai ser a minha light, de fato. Né? Então, light.tsx e também o index.ts.
Mesmo processo, posso até copiar daqui para acelerar aqui, né? Vou jogar aqui um light. E aí aqui eu tiro esse cara. O index eu simplesmente vou... Opa, não é esse. É aqui. E pronto. Então, dentro do meu Traffic Light, eu vou ter as minhas lights, né? Que são as luzes aqui. Vamos começar, então, fazendo aqui o que o Fredis fez, né? Que é um array. Eu também usei essa mesma abordagem. Então, vou ter um lights aqui, com os lights. Igual, é um array com as cores. Então, red, yellow e green. Ficou faltando um W aqui. Feito isso, o que eu quero que aconteça? Né? Eu quero que eu vou ter um retorno aqui, que vai ser o meus lights.map. Para cada light, eu vou retornar a minha light aqui, que é o meu componente em si. Feito isso, eu preciso passar aqui também uma key, né? Porque no caso, toda vez que eu estou rodando dentro de um array, né, dentro de um map, eu preciso identificar aqui para o componente que está sendo repetido, qual vai ser a key dele. Né? Cada um tem que ter uma key específica para que o browser, o addon, não se confunda dentro do processo ali. Então, se eu salvar aqui, vocês podem reparar que já está aparecendo Hello Light, Hello Light, Hello Light. Eu vou modificar aqui para Light, apenas para aparecer 3 vezes ali. E aí vocês estão vendo aqui os 3 itens aparecendo. Né? Vamos colocar que aqui então vai ser a minha light, de fato, né? E pronto. Então, ok, vamos ver aqui o que tem para fazer aqui. Ele está chiando, por quê? Qual que é a falha que está acontecendo aqui? Deixa eu só entender qual que é o problema. Bom, deu uma pausa aqui para descobrir qual que era a falha. Um erro bobo, um erro besta, porque na verdade o que está acontecendo é que o retorno desse Traffic Light aqui não é um JCX válido. Por quê? Isso aqui não é nenhuma div, não é nada. Se vocês observarem aqui, eu não passei qual que é o tipo, né, de tag que esse cara aqui tem que retornar para mim, aqui no Traffic Light. Muito simples de resolver. Nesse caso aqui eu vou envolver todo mundo numa div. Vou jogar uma div aqui. Div. E aí, como agora eu estou dentro do HTML, para que o JavaScript seja executado, eu preciso envolver toda essa função dentro de chaves aqui. Feito isso, já parou de chiar aqui para mim o problema que estava acontecendo no meu main. Certo, agora a gente vai começar a trabalhar com a estilização. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é montar o formato, né, do semáforo, com as suas luzes aqui dentro. E para isso eu vou utilizar o Style Components, que vai ser uma forma da gente usar o JavaScript com o CSS. Então eu vou conseguir usar lógica de programação dentro do CSS. Se vocês observarem aqui, está até aqui que a gente precisa fazer. Então já fiz aqui a limpeza, já coloquei o estilização global ali que eu vou usar, e já montei inicialmente os componentes. Agora a gente vai para o Style Components. Então vou abrir uma nova aba aqui do terminal, yarn add Style Components, para a gente começar a montar ali a estilização. Bom, vamos começar pelo Traffic Light. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar um novo arquivo styles.ts, ao invés de CSS, e daqui de dentro eu vou importar o styled from styled components. E aí de cara a gente já tem um problema aqui. Como a gente está trabalhando com TypeScript e o styled components ele não traz as tipagens no pacote por padrão, ele fica com esse erro aqui identificado, que quando eu passo o mouse ele fala que não conseguiu encontrar os arquivos de declaração. Para isso basta eu fazer a instalação aqui, ó, desse types como dependência de desenvolvimento. Então vou selecionar aqui, yarn add -d. Sem esse pacote também, eu não consigo saber quais propriedades esse style daqui tem. Tá? Então eu teria problema ali no momento de fazer a montagem do componente em si. Então, uma vez feito isso, agora eu vou exportar daqui de dentro uma const, que normalmente eu chamo ela de wrapper, né, que é de invólucro ou embalagem, alguma coisa do tipo, styled.div.
E aí, esse é o padrão de escrita do Style Components. Eu coloco aqui a crase, né? Abre e fecha o crase, para poder passar aqui dentro, caso eu precise, funções JavaScript, né? Nesse formato aqui. Nesse caso, o que, que eu quero? Eu quero que o meu widget aqui seja fit content, ou seja, ele vai pegar o tamanho total, né, de tudo que está dentro de dentro da própria div. O meu height aqui também vai ser fit content. O meu background aqui, color, vai ser o 2F, 2F, 2F. Salvei e nada aconteceu aqui. Por quê? Para que esse estilo aqui seja aplicado no meu pacote, né, no meu componente, eu preciso pegar esse wrapper aqui e trocar por essa div. Na verdade, o contrário, né? Trocar a div pelo wrapper. Que esse wrapper, ele é uma div. Esse style.div aqui faz com que esse cara, ó, seja uma div. Então, o que eu passar aqui, por exemplo, se eu tivesse passado um section aqui, isso aqui seria uma section. Se eu passar um button, isso aqui seria um button também. Que é exatamente o que eu vou usar, inclusive, lá nos lights lá. Mas esse caso aqui é uma div. Então, estou passando a div aqui. E aí, qual que é o padrão que eu costumo usar para poder fazer essa importação? Aprendi isso com o William Houston, que é um canal aí bem interessante também sobre front-end, que está disponível no YouTube. Então, eu vou importar tudo como S, de onde? De dentro do meus estilos. E por que desse S? Porque um componente grande, eu consigo bater o olho e saber aquilo que é importação externa, né, de fato que está vindo de um outro lugar, e o que é importação dos meus estilos. Então, tudo que tem um S ponto, eu sei que eu tenho um arquivo de estilização aqui que está fazendo referência dentro do meu componente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o light aqui, ó, que não está dentro dos meus estilos, né? É um pacote externo que eu estou trazendo, né? Um componente que veio de outro lugar para cá para dentro. Então, se eu atualizar aqui agora, salvar, né? Atualizei, vocês podem ver aqui que agora já está aparecendo ali o light numa cor um pouco mais cinza. Vamos já começar aqui também com o meu light, fazer essa estilização para poder montar as luzes. Então, styles.ts, import style from styled components, export const wrapper, style.div, e aí, mesmo processo, né? Aqui dentro é CSS normal, tá? Então, o width aqui vai ser de 100 pixels, meu height vai ser de 100 pixels também, e meu background vai ser um white, só para a gente ver aqui o que está acontecendo. Né? Não atualizou ali porque eu não envolvi meu wrapper. Vou importar aqui tudo. Import tudo ss from os meus estilos, né? Igualzinho eu fiz no outro componente. E aqui vou passar um s.wrapper. Mesma coisa para cá. s.wrapper. Salvei, atualizei aqui. Vocês já estão vendo aí as luzinhas brancas ali, que na verdade não está como luz ainda, está um quadrado, então a gente já vai passar um border radius de 50% para ele. Aqui, pronto. Feito isso, vocês já reparam que já está começando a tomar forma ali o nosso semáforo. Dentro do Traffic Light, eu vou fazer umas mudanças aqui também na estilização ainda, vou colocar um gap aqui, um gap não, né, um padding de uns 20 pixels, vamos ver se vai ser suficiente. Tá bom, 20 pixels está legal. E aí, como que eu vou fazer para espaçar essas três luzes aqui dentro do meu componente? Né? Ao invés de usar um margin, ou merge, né, no caso, no meu light, eu não gosto de fazer isso no meu componente que está sendo importado, porque se por um acaso eu precisar de usar esse light em algum outro lugar, ele vai trazer também esse espaçamento externo. Então, para isso, eu gosto de o componente que está importando um outro componente, faça as estilizações de espaçamento interno desse cara. Então, por exemplo, ao invés de vir aqui e falar, por exemplo, que eu tenho um margin aqui, por exemplo, de 10 pixels e 0, que ele já iria espaçar, né? Só que isso aqui, se eu usar esse light aqui, por exemplo, em algum outro lugar, ele também vai levar esse merge para dentro do local que eu for utilizar, e nem sempre eu quero esse espaçamento em todos os lugares. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Traffic Light e mudar
um pouco a implementação. Eu vou dizer aqui que o display desse cara agora vai ser flex. O flex direction dele vai ser column. Se eu atualizar aqui, vocês vão ver que não mudou nada. Porém, agora eu tenho a possibilidade de usar o gap aqui. Então, um gap de 20 pixels. Para ficar similar ali ao espaçamento, né, do próprio padding que eu apliquei aqui em cima. Também vou aplicar um merging aqui de 20 pixels alto, para ele centralizar. E aí a gente já tem quase que o semáforo pronto. Vou colocar uma border radius nele aqui também, para ficar bonitinho ali na... Pronto, tem uma border radius aqui. E aí o formato do semáforo já está pronto. Vamos tirar esse texto light daqui e já modificar esse componente para um button. Ao invés de div, né, ele está como div aqui. Como div eu não consigo dar tab aqui, ó, e selecionar os elementos. Então eu vou alterar esse cara aqui para um button. Ao fazer isso, automaticamente ele vai gerar uma borda aqui na componente, né, no light, então eu tenho que remover essa borda. Então border none. Tá? Border none. Pronto, já tirei a borda, mas agora se eu dou um tab, ó, eu consigo navegar dentro dele com um tab aqui. Ok, é esse cara aqui. Vamos tirar agora esse texto light, e como ele é um button e não vai ter nenhum item interno, eu posso fechar a tag nele mesmo. Uma vez feito isso, tá aí, ó. O meu light já está praticamente pronto, aí agora eu só preciso passar as cores para dentro do componente em si. Bom, até aqui a gente já teve umas mudanças, né? Tivemos a implantação aqui implementação, né, do Styled Components. Aqui também a gente tem o Styled Components. Agora, de fato, eu vou precisar receber as propriedades que eu vou precisar para poder passar, né, para as cores aparecerem aqui e também, à medida que eu for clicando, ele conseguir identificar qual dos caras aqui que eu estou clicando. Ficou faltando também aqui um cursor pointer, né, para ele ficar no formato de mãozinha aqui, ó. Isso. Eu vou fechar esse browser aqui e abrir de novo, porque eu não sei porque ele não está atualizando por padrão. Então, eu deveria estar atualizando e não está. Vamos ver se agora vai. Deixa eu mudar aqui para 20. Estranho, ele não está. O hot reload dele não está pegando. Vou abrir aqui de novo. Deixa eu ver se agora vai. Bom, não tem problema. Eu vou atualizando na mão aqui mesmo. Não vem ao caso. Deve ser alguma falha aqui do meu browser. Beleza, então vamos lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar aqui para o meu light quais são as propriedades, né, que ele vai receber para que eu consiga passar para o componente. Para isso, como eu estou dentro do TypeScript, eu preciso tipar esse componente aqui. Então vou usar uma interface, light props, tem igual. O que ele vai receber? A color, que é uma string, e também o lit, que vai ser qual a luz que está acesa, né? O string, e o setLit, que eu vou montar daqui a pouco, que vai ser uma função que não retorna nada, e ele recebe uma color string. Então, explicando aqui o que está acontecendo, né? Eu vou passar para esse componente essas propriedades. Eu quero que na hora que eu chegue aqui, ó, no meu Traffic Light, eu consiga enviar essas propriedades, né? esses itens aqui para dentro do meu próprio componente. Então, vou pegar o Light Props aqui, dizer que eu tenho um props que é desse tipo. Uma vez que eu fiz isso, automaticamente ele já começa a chiar aqui, falando que ele está aguardando, né? Ele precisa de propriedades que foram assinadas no componente, mas que eu não passei aqui. Como eu disse, eu vou usar aqui para poder demonstrar qual lâmpada, né, que está acesa, o useStates, que vai iniciar com uma string vazia, lit e o setLit. Mesma abordagem ali que o Freds usou, eu também usei no meu teste, mas assim, eu parto do princípio que vocês tenham assistido o vídeo dele também para poder entender um pouco da implementação, né, do teste aqui, né, desse exercício no caso. Vamos colocar o setLit aqui e ele também está pedindo a color, né? Então, color. Eu vou mudar aqui, ó, eu coloquei lights.map, vou mudar isso aqui para colors e aqui vai ser color. Color,
color. Pronto. Uma vez feito isso, o meu componente tem acesso a essas propriedades aqui vindo do componente Py. Então, se eu venho aqui agora, por exemplo, e dou um console log nos meus props, olha o que eu tenho aqui dentro. Então, vou dar um inspecionar aqui, console log, reparem ó, que eu tenho acesso às propriedades de cada um dos elementos. Ó. Aqui ele repete, tá, gente, por causa do formato do... Como eu estou como modo de desenvolvimento, essa propriedade que está aqui, ó, esse strict mode, faz com que os meus consoles sejam duplicados, mas basta você olhar para a segunda linha aqui que já resolveria, para o nosso caso aqui, esse problema. Então, aqui ó, green, yellow e o red, né? Todas as propriedades que estão sendo passadas do pai para o filho. E aí, como que eu vou fazer para que as cores, né, que estão chegando aqui nessa chave color aqui, seja aplicada no meu componente? Dentro do styled, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, ao invés de eu usar o CSS nesse formato, eu vou pegar também as propriedades que estão listadas nesse componente. No caso aqui, eu vou pegar a color inicialmente. Como que eu faço isso? Além do styled, eu vou importar aqui do meu styled component, eu vou pegar o CSS também. E aí vai mudar um pouco a implementação aqui, mas no restante, né, o CSS não muda nada. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma função que retorna o CSS. Mesma coisa que a gente já escreveu. Só vou mover esse cara aqui para dentro. Vocês podem reparar que não mudou nada. Só que agora eu tenho acesso às propriedades que esse componente está chamando aqui, né? Na medida que eu passo aqui para dentro quais são as propriedades, eu também consigo acessar aqui dentro da minha estilização. Então, se eu venho aqui e coloco color e jogo esse color para cá, ó, olha só o que acontece. Nada. Por quê? Não sei. Deixa eu ver o que aconteceu. Espera aí. Opa. Ah, já sei o que é. Por que não chegou aqui? Porque eu não passei, né? O meu wrapper aqui, ó, não está recebendo a cor aqui. Então, para isso, eu venho aqui, coloco color, envia color. Fiz isso. Ah, também falta eu fazer a destruturação, né? Porque esse color aqui, ele está dentro do meu props. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar props.color aqui, ou, nesse caso, vim aqui colocar uma const e desestruturar os meus props. Então, de dentro de props, o que eu quero pegar? Minha color. Vou começar com color inicialmente, né? E aqui eu tiro daqui. Posso tirar esse console daqui, que estava só para exemplificar. Se eu atualizar agora, tá aí as três cores sendo passado para o meu CSS. Vou tirar esse console logo daqui, que eu não vou usar ele mais. E aí, para que ele fique nesse formato aqui, né, com a cor um pouco mais fraca, vou passar um opacity para ele aqui, uma opacidade. Então, além do meu background, vou descer com ele aqui. Eu vou ter um opacity valendo 0.3. Então, salvei. Pronto. Eu já tenho aqui a minha intensidade mais fraca. Agora, como que eu vou fazer para a cada clique aqui ele mandar, né, a cor que eu estou clicando para o meu componente Py? Esse setLit que eu estou passando aqui como propriedade vai ser acionado no clique do meu botão, que é esse wrapper aqui que eu defini como button. Então, quando eu clicar, o que eu quero que ele faça? Ele dispare uma função passando daqui de dentro, ó, dos meus props, o setLit, a cor do meu componente. Então, quando eu clicar, o que ele está fazendo? O componente que eu cliquei seta aqui no componente Py a cor que foi clicada. Para a gente ver isso aqui, vou colocar um console log no lit aqui, para a gente observar o comportamento. Ó. Então, opa, fiz errado aqui, inspecionar. Venho no console, atualizo, não tem nada. Se eu clicar no vermelho, ele está vermelho aqui agora. Se eu clicar no verde, ele está verde aqui agora. E aí, o que eu vou fazer para poder passar, né, qual é a cor que está clicada para o meu estilo aqui dentro? Eu posso vir aqui e pedir que ele me passe também o lit. E aí eu preciso fazer uma alteração. O meu wrapper, ele não sabe quais são
os componentes, né, quais são as propriedades que eu quero passar para ele. Para isso, eu também preciso tipar esse cara aqui. Né, o caso aqui, o meu button, ele não sabe quais propriedades que eu vou usar. O color aqui, como é um padrão, ele já conseguiu aceitar. Então, se eu venho aqui e faço um type wrapper props é igual ao meu light props, light, acho que eu não exportei, né? Não exportei, deixa eu exportar de cá, exportar minha interface, que aí agora eu consigo acessar ela daqui do meu estilo, né? De dentro do meu estilo eu tenho esse wrapper props aqui, e aí eu vou passar ele como tipagem para cá. Uma vez feito isso, o meu light agora vai começar a chiar falando, olha, tem um color, tem o lit e um setLit que eu preciso passar aqui para dentro. Só que o setLit é uma função que eu só estou utilizando no momento que eu faço o clique nesse botão. Eu não preciso dele lá no meu estilo. O que eu preciso é do lit para poder fazer a checagem se a cor e o lit são iguais. Então, como que eu faço isso aqui dentro do meu estilo? O TypeScript me dá uma função chamada omit para poder remover o que eu quiser de dentro da minha estilização. Como que funciona isso aqui? Ou seja, eu quero que omita de light props a propriedade setLit, que é essa aqui. Então, esse wrapper properties agora aqui, ó, ele só tem lá color e lit. Ele não tem mais o setLit. E aí aqui dentro eu consigo pegar o lit também. Então agora eu tenho color e o lit para poder fazer uma função ternada aqui embaixo. E aí eu preciso passar aqui dentro, eu vou pegar o lit também das minhas propriedades e passar aqui para dentro do meu CSS. Pronto, já não tem mais nenhum arquivo ali reclamando que está faltando alguma coisa para ser passada. E aí dentro dos meus estilos, o que eu vou fazer? Aqui, esse 0.3, ele vai ser uma condição. Se o meu color for igual ao meu lit, significa que eu estou com esse cara aqui, né, no caso vermelho, clicado. Então a minha opacidade vai ser 1. Caso não seja ele, vai ser o 0.3. Né? Então os demais aqui que não estão clicados vão ficar com a opacidade 0.3. O que tiver clicado, que a cor e o lit for igual, vai ser a opacidade 1. Então vou salvar, atualizar aqui, cliquei e está aí, ó, funcionando os cliques também com navegação via tab. E assim a gente encerra aqui o exercício. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria passar para vocês. Eu acredito que não. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa implementação. É um pouco diferente ali do modelo que o Fredis fez, usando o JavaScript puro. Eu vou subir esse arquivo aqui para o meu GitHub e disponibilizar o link na descrição desse vídeo. E é isso. Espero que tenham gostado. Inscreva no canal, mande comentários. Se tiver ficado confuso, por favor, escreva. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu estava imaginando, mas eu achei necessário explicar nos detalhes. Eu me confundi ali no meio, estou um pouco enferrujado, né? Se vocês observarem, o último vídeo que eu gravei no canal tem 2 anos. Então, peço desculpas aí por ter falado algumas besteiras no meio do caminho. Muito obrigado por ter assistido. Mais uma vez, se inscreva e até o próximo vídeo. Bye, bye.